Alonso diz à mãe Dionísio que foi muito bom para eles esse bastardo estar na cadeia. Ele não pode tomar posse da herança. Dionísio diz que não podem confiar. Ainda faltam muitos meses para o prazo passar. Além disso, esse homem pode ser solto ou reclamar a herança da cadeia. Isadora diz que talvez possam fazer algo a respeito. Alonso pergunta o quê? Dionísio diz que talvez pagar para esse cara não falar com a Camila para bloquearem o caminho e ele não poder reclamar a herança. Alonso diz que não vai se arriscar a corromper as autoridades do Chile. É perigoso demais. Alonso vai para a fazenda. E Dionísio diz a Isadora que não vai deixar a falta de coragem do filho dela estragar os planos deles. E muito menos com o investimento que ele fez para transformar a fazenda Malquerida em um grande negócio turístico. Um preso entra na cela de Daniel e tenta matar o companheiro dele. Mas Daniel o salva. O preso ameaça Daniel. Padre Baldomero diz a Camila, a Agostinho e Alonso que não acredita que o Daniel seja um assassino. Camila diz que concorda com ele. Alonso diz que isso é porque eles são sentimentais. Dionísio chega à fazenda Malquerida com a desculpa de dar os pêsames para Agostinho e Camila. Alonso tem uma consulta com o psicólogo. Camila agradece Dionísio por ter ido dar os pêsames. Dionísio diz que o Alonso já lhe contou o que aconteceu com o herdeiro da fazenda e pergunta o que ela pretende fazer. Camila diz que não sabem se o Daniel vai ser solto ou não, mas ela já está cansada dessa situação. E como fica muito incomodada de estar em um lugar que não é dela, então tomou a decisão de ir para o Chile para falar pessoalmente com o primo lá na prisão. A Agostina pergunta se Camila ficou louca. Como se atreve a querer ir para a cadeia agora procurar aquele bastardo? Camila diz à mãe que Daniel pode ser o que ela quiser, mas ele é o dono daquele lugar. Dionísio pede desculpas e diz que acha que as duas têm parte da razão. A mãe dela por se preocupar com ela e Camila por ser tão simpática com seu parente. Isso mostra muito sobre o bom coração dela. Camila diz que não tem nada a ver com isso. A questão é que o Daniel é seu primo. Sabe que todo mundo fala muito mal dele, mas ela não vai julgá-lo. A Agostina diz a Camila que o melhor que pode acontecer é esse homem morrer na cadeia para ela ficar com tudo. Camila fica horrorizada com o que a mãe diz e pergunta se ela está ouvindo o que está falando. Dionísio diz a Camila e a Agostina que por casualidade precisa fazer viagens de negócios ao Chile. E se elas quiserem, ele pode ver esse rapaz para saber qual é a postura dele. Seria um prazer para ele poder ajudá-las. Daniel pergunta ao seu companheiro de cela por que tentaram enforcar ele. André diz que ali as regras são feitas pelo dinheiro. Se não tem dinheiro, não é ninguém, não existe. Alonso diz a Camila que foi ao psicólogo para agradar ela. Camila o agradece. Alonso diz que por ela faz qualquer coisa. Daniel diz ao seu advogado que precisa falar com a sobrinha do senhor que lhe deixou tudo, porque se ele for ficar ali dentro, vai precisar de dinheiro para sobreviver. E querendo ou não, ele tem uma herança que pode usar. Camila diz a Osvaldo que precisa descobrir em qual cadeia do Chile o Daniel está. Alonso pergunta a Camila quem vai para o Chile. Camila diz que é o amigo dele, o Dionísio, e conta da conversa que tiveram com ele. Alonso fica irritado e diz que o Dionísio Ferré não tem absolutamente nada a ver com esse assunto. Camila pergunta por que ele ficou assim, se foi ele que contou tudo para o Dionísio. Alonso diz que sim, mas fez isso para pedir um conselho, não para ele negociar com aquele infeliz. Alonso diz que quem tinha que falar com aquele maldito era ele e ninguém mais. Amanda diz ao padre que não acha que o Daniel tenha matado a esposa. Tem algo errado nisso. Ela quase poderia pôr a mão no fogo por esse menino e pede para ele convencer a Camila a ajudar o Daniel. Daniel liga para Abraão e pergunta como que a Miriam está. Nervoso, Abraão diz que é um homem muito ocupado. A sua irmã está igual. Vai pedir para ele não ligar mais, deixá-la em paz e desliga na cara dele. Alonso pergunta a Dionísio o que ele pretende oferecendo ajuda a Camila com a história do primo dela. Dionísio diz que achou uma boa ideia evitar que a mulher dele tenha um encontro com aquele cara. E a questão ali é agilizar para a mulher dele poder tomar posse da fazenda. E que ele se lembre que ele também está perdendo com tudo isso. Investiu muito dinheiro em um projeto que ele se comprometeu a dar ao terreno.
Alonso disse que não esqueceu. Tudo bem, que ele vai falar com Daniel Dias Acosta, mas pede para ele não fazer mais isso. Alonso diz que com quem Dionísio tem que falar daquele assunto é com ele, não com a Camila. À noite, Alonso diz a Camila que sentiu muita falta dela. Camila diz que quer mesmo que as coisas entre eles deem certo, mas uma terapia leva tempo e pede para ele não tocá-la quando estiverem na cama, até que o doutor dê indícios de que tudo vai ficar bem. Camila diz que tem medo de não dar certo de novo. O ama, mas não quer que ele a humilhe e nem a trate mal de novo. Alonso pergunta como que vai saber se tudo está bem se não tentarem, e jura que isso não vai mais acontecer. Camila diz que espera isso porque, apesar de amá-lo, se isso não der certo, ela não sabe o que vai acontecer entre eles. E pergunta o que ele acha de não tentarem fazer mais amor antes de terem certeza. Alonso concorda e Camila volta a dormir no quarto deles. No dia seguinte, o advogado entrega para Daniel o número do telefone da fazenda e diz que se ele quiser pode ligar para lá imediatamente. Daniel diz que também precisa saber como a esposa está. O cunhado diz que ela está igual, mas ele sente que o Abraão está escondendo alguma coisa. O advogado diz que o comandante podia ajudar ele, mas não quer. O aconselha a não ligar mais para ele e promete que ficará de olho na esposa dele. Daniel liga na fazenda e Alonso atende. Alonso fica surpreso quando Daniel diz quem é e que gostaria de falar com a senhorita Camila Monterde. Alonso diz que a Camila não está, ela não trabalha mais ali e pergunta se pode ajudar em algo. Daniel diz que está ligando por um assunto pessoal, precisa falar urgente com a Camila e pergunta se ele pode passar o número dela para ele. Alonso pede desculpas, mas diz que não pode passar essa informação. Daniel diz que então vai pedir para o seu advogado mandar um e-mail para Camila e vai agradecê-lo se ele avisá-la sobre aquela ligação. Alonso diz que é claro que avisará. Daniel pergunta com quem está falando. Alonso não diz o seu nome e desliga. Quando ele se vira, vê Natália. Pergunta quanto tempo ela está parada ali e o que escutou. Natália diz que acabou de chegar, não escutou nada. Alonso sai. Natália pega o telefone, vê o número da ligação que ele recebeu. Diz que é do exterior e se pergunta quem ligou. Alonso corta o fio do telefone da fazenda. A Agostina deixa Camila na cidade e vai comprar alguns tecidos. No caminho, ela encontra Isadora e comenta com ela sobre as brigas entre Alonso e Camila. Surpresa, Isadora pergunta se eles brigam muito. A Agostina diz que não mais, desde que o Alonso resolveu acabar com o problema do ronco. Eles voltaram a dormir no mesmo quarto. Isadora diz que já tinha se esquecido que o filho ronca como um leão e acha que ele devia ter contado para Camila. Ao sair de uma loja, Marja vê um cachorro e sai correndo. Camila não consegue segurá-la, acaba caindo e machucando o joelho. Viviana, a moça que Camila encontrou no cemitério outro dia, se aproxima e oferece ajuda. Elas se apresentam e Viviana chama Camila para ir até a sua casa para limpar o machucado. Isadora pergunta a Alonso que besteira é essa de que os roncos dele não deixam a mulher dele dormir e por isso ela saiu do quarto. Alonso diz à mãe que agora não, ele está muito irritado e conta que o Daniel ligou para Camila. Alonso diz que não quer que a Camila ajude aquele cara a sair da cadeia para tirar a fazenda deles. Isadora diz que é claro que não. Isso faria todos os planos deles virem abaixo. Alonso diz à mãe que não é só isso. Ele pode terminar na cadeia se não entregar a fazenda como prometeu. Camila pergunta a Viviana se ela mora ali há muito tempo. Viviana diz que faz um ano que mora ali. Elas falam sobre a fazenda. Viviana fala sobre o seu trabalho, diz que justo hoje um escritor que está escrevendo um livro de touro ligou para ela e quer que ela tire as fotografias para ilustrar. Camila diz que ela pode ir à fazenda e tirar todas as fotos que quiser. Isadora diz a Alonso que a ideia dele de cortar o telefone do escritório foi excelente, mas ele precisa mudar o número da fazenda e tirar aquela informação da internet. Se o primo da Camila ligar de novo, ele não vai poder falar com ela. Alonso conta para a mãe que tem problemas de impotência. Isadora pergunta se isso quer dizer que a Camila não foi mulher dele e diz que isso é muito grave. Alonso diz que é um homem viril,
Nunca tinha acontecido isso com ele, só com a Camila. Isadora diz que por isso a Camila pode querer anular o casamento e manda ele resolver esse problema o quanto antes, não importa o que ele tenha que fazer. Alonso chega à fazenda e diz a Camila e a Agostina que a linha de telefone está falhando, mas ele já resolveu isso e mudou o número. Depois, Alonso manda a Natália tirar da página da internet o número do telefone da fazenda e deixar só o e-mail, e somente ele poderá abri-los. Tempos depois, o advogado de Daniel diz a ele que mudaram o número do telefone da fazenda. Ele mandou vários e-mails, mas não recebeu nenhuma resposta. Daniel diz para ligarem para o escrivão que falou com ele sobre a herança. Camila recebe Viviana na fazenda. Viviana presenteia ela com uma fotografia. Grosseiro, Alonso fala que a foto é um horror. Viviana não se importa com o comentário dele, mas Camila fica muito sem graça. Abraão diz a Daniel que será a última vez que vai vê-lo. Daniel diz que sabe que a Miriam ficaria muito feliz se ele o ajudasse a sair da cadeia. Abraão diz que isso não vai acontecer nunca. Ele vai ficar ali pelo resto da vida, porque a Miriam está morta. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.